Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Estamos nós hoje aqui no nosso episódio número 102. Bem-vindos ao Livremente, este programa que nós fazemos desde janeiro de 2021. Um programa que tem como objetivo, criado numa altura de pandemia, em que estávamos todos com mais dificuldades e numa fase de desafio de adaptação à vida por causa das circunstâncias da Covid, e decidimos nessa altura criar um projeto online de conseguirmos levar ciência, metáforas e exemplos às pessoas. E, portanto, desde essa altura, ora individualmente, ora com convidados, temos vindo a trazer todas as semanas, ou com uma frequência semanal tendencialmente, uma série de temas que são de interesse público e que procuramos de uma forma informal transmitir algumas ferramentas para que possamos todos nos conhecer melhor, nos tornarmos pessoas mais inteiras e iguais a nós próprios. Porque, de facto, o mundo, com este mundo mais conectado que nós temos, precisamos de facto conhecer-nos todos melhor para que possamos ser mais inteiros a funcionar uns com os outros. Porque quando conseguimos saber quem somos, vamos ter com certeza mais facilidade em nos relacionarmos com os outros. O programa de hoje é sobre personal branding e personalidade. Antes de mais, também apresento-me neste programa como o Ivandro Soares Monteiro, que muitos de vocês já me conhecem. Eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário e, portanto, nestas nossas interações podem colocar perguntas, questões, comentários que eu e o convidado vamos, obviamente, procurar responder. Hoje, e já depois destes minutos iniciais, para que as pessoas vão entrando, temos como nossa convidada, sobre o tema de personal branding e personalidade, alguém que é uma pessoa especializada nesta área, que trabalha há mais de 18 anos nesta área da marca pessoal, que é Daniela Wieck. Daniela Wieck, que é a nossa convidada do programa de hoje, e vou só aceitar então e verificar se o som e tudo está ok. Agora sim. Olá, Olá, muito boa noite a todos que estão aqui nos boa acompanhando. Um noite. prazer estar aqui. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado por esta participação no último programa. Você tem tem o prazer de estar com você nesta última emissão desta temporada do Livremente e estou certo que isto vai ser uma conversa muito agradável, porque nós estamos numa época atualmente em que, com o acesso livre que temos aos conteúdos na internet, com tanta informação disponível, nós começamos a chegar a uma altura em que vemos muita gente imitar-se uns aos outros. E isto começa a causar alguns danos, não é? Porque a cópia é sempre pior que o original. Muitos danos, eu diria, muitos danos. Portanto, o que é isto da marca pessoal? O que é o personal branding? Isto é um tema que está na ordem do dia, até porque recentemente você publicou um livro do personal branding para as empresas e que vem brevemente também a Portugal fazer essa apresentação. Mas antes de chegarmos às empresas, para a nossa audiência entender o que é o personal branding. Perfeito. Personal branding é a palavra em inglês, né, que representa o gerenciamento da marca pessoal. A gente parte do pressuposto que todos nós temos uma marca pessoal e que é necessário, então, ter consciência sobre ela para que possamos dar uma intencionalidade. E dentro dessa intencionalidade vem o gerenciamento. Assim como nós gerenciamos diversas áreas da nossa vida, né? A gestão financeira, a gestão do tempo, a gestão das emoções. Gestão está na nossa vida e é uma habilidade, é uma competência a ser desenvolvida. E quando a gente fala Mas de é um marca medo, não? pessoal, Ou seja, oi? muitas vezes o gerir a parte financeira, gerir a casa, gerir o trabalho,
quando chegamos à vida pessoal ou à nossa marca pessoal, nós notamos que muitas pessoas têm medo ou vergonha ou receio de olhar Uhum. para elas próprias nesse mesmo sentido, como se fosse alguma coisa artificial ou falsa. Exatamente. E aí que está o que a gente chama de gaps, né? Uhum, Existem gaps entre identidade, quem eu sou, a imagem que eu projeto, a reputação que eu desenvolvo, que permeia não apenas os aspectos profissionais, mas também pessoais. Tudo que nós uhum, vamos conversar aqui hoje, eu acredito que se desenvolve nesses dois âmbitos, né? Na esfera pessoal e na esfera profissional. E também vai de encontro a qualquer indivíduo da nossa audiência aqui, seja ele um empreendedor, um profissional liberal, das mais diversas uhum. esferas de atuação mercadológica. Então, quando a gente fala de Certo. marca pessoal, esse processo começa olhando para dentro, olhando para quem nós somos. Depois, sim, uma sequência externa nesse desenvolver aqui da marca pessoal. O- Nesse sentido, uma das coisas que eu, por exemplo, digo aos meus alunos na faculdade é que nós temos que saber pensar sobre nós próprios, nós temos que conseguir saber analisar a nossa própria trajetória de vida, Uhum, conhecer o contributo que as nossas experiências deram para nós sermos quem somos, no uhum, sentido de tirar lições de vida das fases de sofrimento, das fases de transição, dos uhum, conflitos que tivemos, porque muitas dessas experiências que, quando mal interpretadas, nos põem vulneráveis, também nos uhum. pode trazer forças, não é? Nós criamos forças muitas vezes com os nossos problemas. E Com isso toda também certeza. ajuda a ser forte em termos de marca pessoal também. Com toda certeza. Existe algo dentro do personal branding que chama-se storytelling. A Uhum, arte de nós contarmos a nossa história. E isso vai desde um primeiro ponto de contato, uma apresentação sobre quem é você, como você se apresenta, até como você coloca a sua narrativa para os seus públicos, seja pelas plataformas digitais, seja no networking, seja na uhum, intimidade com um grupo de amigos, de pessoas que você está se relacionando, ou seja, como nós contamos e que aspectos da nossa trajetória nós destacamos é muito relevante, porque trabalhar na marca pessoal é sobre trabalhar o seu posicionamento. E posicionamento é um espaço na mente e no coração. É um espaço que você ocupa, com características determinadas. E aí, Vandra, eu falo o seguinte: se você não disser para o mercado, para os públicos, como você quer e deve ser conhecido e reconhecido, esses públicos, o mercado, ele vai te conhecer ou falar de você de qualquer forma, e muitas vezes não é certo. aquilo que você gostaria. É disso que se trata a intencionalidade, é disso que se trata você ter autoconhecimento, mas dar uma direção para esse autoconhecimento. Do que adianta muito saber e pouco fazer sobre o que se sabe, não é mesmo? Uhum. Isso é mesmo importante porque isto vai de encontro a um aspecto que, de um ponto de vista clínico, enquanto psicólogo, uma das coisas que nós partilhamos e procuramos desenvolver com os clientes na consulta é a importância de serem genuínos, de ser autêntico de dentro para Uhum, fora. Ou seja, uhum, quando nós estamos menos preocupados com o que o outro pensa de nós, mas acima de tudo, eu mostrar quem sou, porque eu sei que vai haver quem gosta de mim e que vai haver quem não gosta uhum, de mim. E uhum. isto é o que faz com que o mundo flua Exato. para aquilo que tem que ser, não é? Exatamente. Todos possuem um ingrediente especial. Essa unicidade, essa autenticidade, ela é valor. Quando o indivíduo ele decide anular-se, né, fugir de muitas vezes quem ele é, para criar um personagem, esse personagem não precisa ser digital, ele pode ser corporativo, esse personagem pode estar em qualquer lugar e não apenas na Certo. internet. Ou seja, ele cria esse personagem para que ele seja aceito, ele cria esse personagem para fazer parte, o sentimento de pertencimento inerente ao ser humano. Então, ele acaba anulando algumas questões específicas para fazer parte do grupo, e com isso ele perde o seu fator diferencial. Então, toda essa conversa ela inicia na identidade. Uhum. Quando alguém está mais preocupado, muitas vezes, com a imagem, ou com até mesmo a reputação, do que propriamente esse mergulho, esse entendimento de identidade, é que podem ocorrer esses desvios, né? E esses Uhum. desvios vão impactar na forma de comunicar, vão impactar num posicionamento, num espaço que se deseja ocupar, não vai fazer com que o indivíduo ele se distingua e fique claro
como ele pode agregar? Trabalhar a marca pessoal não é falar sobre si, mas é falar sobre como você gera valor para o próximo, como você pode servir o próximo. Por isso é uma habilidade o personal brand a se desenvolver. Ou seja, é o quanto nós conseguimos acrescentar valor ao outro. Exatamente. O quanto eu consigo ser útil para o outro. Aliás, isto é um pouco assim nas nossas próprias vidas. Muitas vezes, quando a nossa linha de raciocínio está focada como é que o mundo me vai ajudar, como é que os outros me podem ajudar, isto é um ato que vai nos deixar muito mais vezes frustrados de que quando eu penso como é que eu vou ajudar o mundo, como é que eu vou criar soluções para os outros, como é que eu vou servir os outros. Ou seja, quando as minhas competências que eu desenvolvi, que eu investi, servem o outro, faz com que o outro se interesse mais em mim. E isto tem a ver um pouco com a necessidade e a procura, mas a autenticidade que vem de dentro para fora, quando eu mostro que realmente aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu sei fazer, que é essa competência, ao ser de forma genuína, transversal, aos vários meios onde estamos, nós conseguimos realmente mostrar uma congruência, ou seja, conseguimos mostrar uma congruência, conseguimos mostrar o mesmo padrão em vários contextos. E isto mostra realmente essa unicidade, essa autenticidade que é assim, a pessoa é assim. E é por isso que ela parece mais segura, porque ela transmite esse padrão de uma forma constante. Quando varia muito, é porque dá muito trabalho, é porque estamos a ser mais falsos. E quem é falso dura pouco, não é? É muito interessante essa fala. Eu vou conectar aqui com algo que nós trabalhamos quando a gente entra numa etapa de processo do networking, do desenho de estratégias de rede dentro do processo de personal branding. E vem de encontro ao que você falou. Seja interessante e não interesseiro. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande. Existem comportamentos que vão torná-lo interessante e existem comportamentos que podem projetar uma imagem de ser alguém interesseiro. Tudo é sobre valor. Valor real e percebido. Então não basta você, eu sou o melhor profissional, eu tenho o melhor produto, eu sou a melhor pessoa, mas o mercado, o outro, ele não percebe isso sobre você. Então, há uma habilidade de transmitir isso para o seu público, porque quem quer falar tudo para todo mundo acaba não falando nada para ninguém. Então, você precisa ter foco, assertividade. E existem 3 Cs que tornam uma marca pessoal forte: clareza, coerência e constância. Sem clareza, não adianta você se movimentar, você pode estar indo para o lugar errado. Sem coerência, você não tem congruência e não desenvolve confiança. Fator sine qua non de relacionamentos, de vendas, de recompras, de fidelização de cliente, dos relacionamentos pessoais, inclusive, e tudo mais. E a constância é o que vai garantir a longevidade, a concretização de um posicionamento em longo prazo, pelas características e atributos que você definiu e que estão alinhadas à sua promessa e à sua entrega. Porque de discurso nós vimos muitos, né? Agora, de efetivamente práticas e entregas de valor, é aí que está o foco na real e genuína geração de valor para o próximo. Esses dois, o primeiro, que é clareza. A clareza, essencialmente, é ancorada na comunicação. Nós temos que ser claros na nossa comunicação para mostrar quanto é que a nossa competência ajuda realmente a servir o outro e a servir o mundo. E segundo ponto, quando foi o terceiro C, que é o da constância, o da constância vai de encontro ao que nós falamos há pouco. Aquela congruência, aquela estabilidade em vários contextos que nós vamos demonstrando de uma forma recorrente ao longo do tempo, porque é o que nós somos. Nós não estamos a querer aparentar uma embalagem vazia. Temos que ser uma embalagem com um conteúdo que encaixe naquela embalagem, não é? Exatamente. Embalagem atrai, conteúdo convence, não é o ditado? Exato. Portanto, isto faz com que, se nós conseguirmos ter essa capacidade de autoanálise e de compreensão da nossa história de vida, para integrar essa história no valor que queremos acrescentar, porque quando nós rejeitamos a nossa própria história, isto faz dividir a nossa personalidade, isso faz aumentar a nossa vulnerabilidade. Por isso é que nós temos que abraçar aquilo que somos, pelo que vivemos, com o que temos, para construir valor daí para a frente. Porque a vida começa sempre naquilo que nós temos no presente. E é com o que temos agora que construímos o resto.
E se eu começo a ter uma narrativa, um pensamento que me diz eu devia ter, mas não tenho, eu devia ter conseguido e não consegui, eu devia ter feito e não fiz. Quanto mais eu me julgo numa comparação com um mundo que já não é possível comparar, eu estou sempre num lugar de vítima que me fragiliza constantemente. E isto nunca vai trazer segurança, por exemplo, em termos profissionais. Porque eu vou estar sempre inseguro na relação com o outro. E isto é uma das coisas que, em termos de marca pessoal, interfere com a marca empresarial, não é? Claro. É bem importante esse ponto que você destaca, porque veja que interessante, nós queremos ser confiáveis, transmitir confiança, ser digno de receber a confiança do outro. Onde começa esse processo? Primeiramente, numa autoconfiança. Eu preciso ser o primeiro a acreditar naquilo que estou falando, naquilo que estou vendendo. Se nem você compra o seu produto, quem vai comprar? Se nem você acredita na mensagem, quem vai acreditar? Então, a convicção vem daí, o brilho dos olhos vem daí. E todo o mais vem desse processo que começa de dentro para fora. Então, essa base de autoconhecimento é para a vida, né? E é muito fundamental nós sabermos dar um direcionamento para tudo aquilo que nós descobrimos sobre nós e potencializamos. E é claro que somos seres humanos complexos na sua estrutura e é óbvio que todos carregamos uma história, e você falou aqui algo bem interessante, e muitos profissionais decidem por carreiras e por se manterem em algumas carreiras, não por propósito, mas por dores. Explico. Propósito, quando você tem uma clareza muito grande e forte do seu porquê. O porquê você faz o que você faz. Dores pode ser, estou nesta carreira porque eu estou ainda a provar para o meu pai, para minha mãe, para alguém, que a minha escolha é certa, porque eu não abro mão de dizer que eu errei, que isso já não faz mais sentido para mim. Então, nós assessoramos muitos profissionais, a gente já chegou em mais de 20 países, temos clientes aí dos Estados Unidos ao Japão, profissionais que decidem em certo momento da vida, olha, isso já não faz mais sentido, mas precisam dar uma resposta para aquilo que internamente já não faz mais sentido. E aí vem um reposicionamento de mercado. Quando eu mudo, como eu faço essa mudança e comunico para minha rede, agora é o meu novo momento, que eu decidi novas escolhas, eu amadureci, ou enfim, qualquer que sejam as questões. O importante é que as primeiras respostas elas sejam internas, para que então você possa de fato projetar para fora, e aí sim, com maestria, né? Com conhecimento, como eu faço essa projeção para que o mercado entenda as mudanças, os movimentos, as decisões, mas que as pessoas possam sair de campos de frustração, campos de dúvidas e viver uma jornada autoral. Eu falo muito sobre isso, a autoralidade, né? De você escrever a sua história, viver a sua história com tudo que ela traz, forças, fraquezas, debilidades, conquistas, derrotas, e explorar isso e contar e compartilhar isso com o mundo estrategicamente, é claro, né? E pegando um pouco nesse trabalho internacional, eu também atendo casos clínicos de várias partes do mundo e vou acompanhando também algumas pessoas que são imigrantes e vão lutando por vidas melhores no estrangeiro e têm processos de adaptação muito complicados, muito difíceis. Eu tenho família brasileira, todos os anos vou a São Paulo também, e a Santos e Guarujá, com frequência, e conheço bem também muito da cultura brasileira. E o que importa a propósito disso é que há dois fatores que ficam implícitos nesta nossa conversa, que é a importância da falha e do erro, em que eu tenho que abraçar as minhas falhas e tenho que aceitar os meus erros como parte integrante da evolução, da minha melhoria, porque ninguém evolui sem errar. Eu preciso do erro para construir valor, e por isso quem tem medo de errar nunca vai conseguir chegar tão longe. Ou seja, eu posso contar a minha história por todo o lado dos falhanços que eu tive ou pelo lado das vitórias. Das vitórias é sempre mais fácil e é o que toda a gente conta. Mas muito do que são as nossas vitórias teve a ver com as portas que se fecharam, com os caminhos difíceis, com as rejeições que a vida nos deu. E essa etapa, que muitas vezes é uma rejeição ou uma falha temporária, não define o nosso valor permanente. Então, nós temos que conseguir tirar uma lição das falhas temporárias para continuar a criar valor. E isto vai de encontro ao outro ponto que falou, que é
quando nós falávamos da constância, o fator que leva a esse desenvolvimento, que é a persistência. A Isso. persistência é fundamental para se construir uma marca, porque não é rápido, pois não? Não. É algo de jornada mesmo, né? Um processo de personal branding, é claro que ele pode haver uma consultoria, um momento, né? Aonde se entrega ferramentas, se habilita, né? Entende esse processo, se desenha uma estratégia, mas esse é um conhecimento para a vida. Então, essa jornada é como que eu dou esse direcionamento, como que eu faço, eu sou o mais assertivo possível, sabendo que eu vou errar também, eu preciso, como você falou, aceitar esses erros, eles fazem parte. Eu gosto de algo muito presente na cultura americana, que é, se você não quebrou 1 ou 2 ou 3 negócios, é que você ainda não está bom o suficiente para empreender. Exatamente, é isso Você mesmo. precisa ter esse histórico primeiro para dizer, agora sim você pode empreender. E muitas vezes, em outras culturas, enfim, outras mentalidades, deu errado um negócio, você já não serve mais para aquilo. E não se trata disso, porque é uma série de variáveis, né? E a gente precisa fazer essa análise, esse entendimento, e quem tentou e errou sabe mais do que aquele que nunca tentou. Então, isso faz parte desse processo de desenvolver músculos, né? E ter uma marca pessoal forte passa, sem sombra de dúvidas, por erros e acertos, por abraçar erros também, por compartilhar de uma maneira resoluta. Estou resolvido quanto a isso e está tudo bem, né? É uma vulnerabilidade boa, positiva, que conecta com o outro. Eu costumo dizer que eu não desisto quando estou cansado, eu desisto quando acabo. É isso, né? E novamente, gerir a marca pessoal é entender tudo isso. As pessoas têm ainda muitos mitos com relação ao assunto, achando que é só visibilidade, então eu vou postar artigos, eu vou ser muito ativo nas mídias sociais, ou isso é apenas para quem é famoso, celebridade. Não, absolutamente. Todos nós temos uma marca pessoal e essa autogestão ela é necessária para que você não vire refém de nada, de ninguém, nem da empresa que trabalha, nem do mercado, nem dos outros, e que você possa contribuir. Esse ponto, Daniela, quando fala que todos nós temos uma marca pessoal, ele é mesmo importante porque nós, ao termos a ideia de uma marca pessoal, criamos quase que uma ideia geral de que todos temos que estar no campeonato dos famosos, dos ricos, e o que é certo, e aí entramos nesta questão da personalidade, que é uma coisa muito importante para conseguirmos ter uma marca pessoal íntegra e autêntica, é que nós temos todos características diferentes. Então, há uns que vão encaixar muito bem no campeonato regional, outros vão encaixar no campeonato nacional, outros vão encaixar no campeonato internacional. Uns gostam mais de estar no jogo, outros gostam mais de estar na retaguarda. Exato. E está tudo certo. Está tudo certo. Isso. Quem se compara só porque alguém tem mais fama, o sofrimento de estarmos desencontrados com a nossa personalidade é péssimo. Não queiram isso, porque o que eu mais vejo são pessoas desencontradas com o que estão a fazer, porque foram atrás da embalagem e não do conteúdo. Exato, exato. E essas pessoas, Ivandro, elas criam a própria prisão, né? Elas criam, Sim. porque se você criar uma imagem, ou criar um posicionamento digital, ou qualquer coisa que não condiz com a sua verdade, fazer uma promessa maior do que a entrega, ou qualquer coisa do tipo, você depois vira refém daquilo. E você vai ter que sustentar esse discurso. Eu digo sempre que pior do que fake news é fake people. Né? Então é difícil. Então, quando a gente fala de marca pessoal e tem autores, profissionais que vão na linha do build brand, que é a linha mais americana, no sentido de construir uma marca pessoal, eu venho numa outra vertente que fala sobre até mesmo uma desconstrução. Ou seja, você precisa descobrir qual é a sua verdadeira marca pessoal para então projetá-la e vivê-la na integralidade. Sim. Esse 360, essa coerência só vem
se tem uma conexão muito profunda com a sua essência. E isso, o que acontece? Você precisa desconstruir tudo aquilo que não é verdadeiro sobre você, tudo aquilo que falaram sobre você, mas que não faz parte de você. E pessoas que vivem muitas vezes com uma identidade, e aí você pode navegar muito bem nesse assunto, que vem até dos pais, ou seja, está vivendo ainda uma identidade muito conectada com a paternidade, e não, a vida da sua mãe e do seu pai é deles e a sua é sua. Então, é muito importante esse entendimento do indivíduo, esse DNA da marca pessoal, essa essência, para que a partir dela, então sim, você possa fluir. E eu entendo que tem muitas pessoas que estão apenas funcionando como engrenagens, elas não estão fluindo, elas não têm aquele flow de vida, aquela paixão pelo que se faz e também um sentimento de propósito, de entendimento, por que elas estão fazendo, escolheram a carreira, os negócios, fazer e viver aquilo que se propõe. E para nós conseguirmos também fluir rápido, primeiro temos que começar lento. E, de facto, se nós precisamos de compor em partes a nossa história e aquilo que somos para encontrar as peças com que o puzzle define a nossa marca, não é? E só assim é que vamos construir, de facto, uma mensagem que possa ser adaptável. Eu consigo me adaptar melhor aos contextos quando eu sei quem sou. Então, nós precisamos conhecer bem as nossas características em termos de introversão, extroversão, o nosso estilo de comunicação, se é mais rude, se é mais amável, a nossa forma de nos organizarmos profissionalmente, se somos mais metódicos, organizados, perfeccionistas, que até é mau, mas depois também temos o outro lado que é mais impulsivo, desorganizado, desleixado, o que também depois não dá para construir nada porque não temos método. Depois temos ainda a forma como lidamos com as falhas, com a culpa, com os erros, que é o lado mais neurótico ou mais psicótico da nossa vida. E depois a maneira como nós lidamos com o desconhecido, que é a atração pelo desconhecido ou o medo do desconhecido. E isto é tudo variável entre nós, não só individualmente, nestas características da personalidade, como também na combinação entre elas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma característica muito aventureira, que eu tenho uma vontade de conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero ir por aí nesse mundo fora, né? E aí eu tenho, por exemplo, um sentimento de culpa muito grande, porque eu não quero magoar quem gosto. Então, eu vou atrofiar o meu instinto mais aventureiro para não magoar quem gosto, porque não me quero sentir culpado. Então, eu dividi quase que as minhas características, que vai quebrar parte daquilo que é a minha personalidade ou a minha maneira de ser, e eu começo a sentir um sacrifício de deixar de ser quem sou para não magoar quem gosto. E aí corremos o risco de não chegar ao potencial que queremos. Então nós temos que ter uma conversa honesta e verdadeira com quem se gosta, para que quem gosta geralmente quer que nós voemos, porque... E esse, por exemplo, é o papel dos pais, não é? Porque nós queremos que os filhos voem como águias, não queremos que os filhos voem como galinhas, não é? Porque com galinhas não sai dos filhos. Excelente. Nós queremos essa autonomia e essa independência que são os primeiros pilares da nossa identidade, na nossa construção. Porque para nós encontrarmos propósito, para nós encontrarmos o sentido para a nossa vida, é um trabalho tão árduo e tão complexo, que se nós estamos à espera que isso vá ser claro na nossa vida, nós não saímos do sítio. Então nós temos que ir para a próxima etapa, aquela que nós conseguimos ver agora. E se eu consigo ver aquela etapa neste momento, mesmo que eu não saiba que é o caminho certo, eu pelo menos vou para lá, porque daquele ângulo eu já consigo ver o próximo. E daquele outro ângulo já consigo ver o próximo. E vamos construindo falha atrás de falha, pedra atrás de pedra, o nosso castelo, não é? Exatamente. Isso é uma habilidade de gestão, de você conseguir perceber metas de longo prazo, mas entender o que você precisa fazer e executar no curto prazo. Muitas pessoas, ao vislumbrar o longo prazo, desencadeiam ansiedade ou acabam se desanimando na jornada e dizem, puxa, mas está tão longe, está inalcançável.
será que eu vou conseguir? E uma série de outras questões, e não dá nem o primeiro passo, elas ficam paralisadas. Então, é muito importante trabalhar essa visão, né, de curto, médio e longo prazo, planejando sim aquilo que é possível, mas deixando sempre um espaço saudável para o imprevisto, para a imprevisibilidade, para a vida te surpreender, para as novas conexões que entram na vida do indivíduo surpreender. Então, viver se trata sobre isso também, e a nossa marca pessoal, ela está em todo ponto de contato. Então, ela está projetada nas plataformas digitais, ela está projetada num primeiro momento, encontro, interação, onde percepções são trocadas, onde você sente a energia do outro, você faz uma leitura de expressão facial, corporal, e a nossa linguagem não corporal, ela entrega muito sobre como nós estamos. Então, tudo isso, em todos esses pontos, ficam expressos a nossa marca pessoal, e quando nós vamos embora é aquilo que fica na mente ou no coração, e é aquilo que as pessoas vão falar para outras. Puxa, eu conheci o Ivandro, eu conheci a Daniela, é assim, e as conversas vão e as conexões acontecem, e as conexões tanto na esfera pessoal, relacionamentos, amizades, quanto na esfera profissional, negócios, recomendações e tudo mais. Até porque tudo que for muito previsível provavelmente também é pouco ambicioso, não é? Não controlamos todas as coisas. Por isso, o que importa é... Eu não sei como eu gostava de chegar lá, não é? Mas eu só estou falhando o tempo todo, mas quando eu olho para trás, se calhar falha atrás de falha e tentativa atrás de tentativa, quando eu olho para trás, na minha trajetória, se calhar eu estou melhor do que nunca. Porque eu só posso comparar mundos que existem. E o mundo que existe hoje, no presente, só pode ser comparado com o mundo que existia ontem. E eu não posso comparar o mundo que existe com o mundo que eu quero no futuro, porque esse nunca existiu. Então, quando eu faço uma comparação do mundo que tenho com o mundo que eu quero, eu estou a ser injusto comigo, porque eu ainda não estou lá. Ou seja, sou insuficiente nesse caminho. Então, eu para ficar motivado ou para conseguir superar, eu tenho que só fazer comparações com aquilo que foi. E se eu, por tentativa e erro, estou a caminhar e estou num 5 quando antes eram 4 e amanhã já estou no 6 quando ontem eram 5, eu estou no caminho do 10. Eu nunca cheguei ao 10, mas eu estou no 6 e nunca na minha vida eu cheguei ao 6. Portanto, eu estou a fazer história na minha vida, naquele dia, naquela hora, como 6, não é? Respeitar processos, né? Muitas pessoas elas querem a chegada, mas elas não curtem a jornada, não curtem os processos. E os processos são fundamentais, essenciais. Eu gosto de pensar como um maratonista, né? Numa maratona, você não está tão preocupado com o outro quanto você fazer o seu melhor tempo. Se você está mais para um velocista, você está mais preocupado com o outro, o tempo do outro, se vai ganhar do outro, e com isso vem uma série de questões e tomadas de decisão que podem fazer com que o indivíduo ele entre em lugares desastrosos. Até mesmo tomada de investimentos. O outro está fazendo tal coisa, então eu também vou fazer, mas o outro tem um potencial de investimento que eu não tenho. Então eu vou me endividar para fazer aquilo, para projetar uma imagem, porque eu não posso perder, afinal de contas. Então, são pessoas que não estão resolvidas, não têm clareza das suas próprias forças e vão buscar, mais uma vez, para pertencer, para se destacar, para qualquer outra coisa, entrar em situações que não são legítimas. Eu gosto dessa palavra, legitimidade. E, inclusive, autoridade é muito diferente de popularidade ou visibilidade. Podemos ter uma pessoa com grande visibilidade, mas pouca autoridade. A autoridade é influência dentro da área a qual se propõe. Então, as pessoas elas confundem muitas vezes esses termos na prática, buscando uma coisa e não conseguindo, porque elas querem atalhos. E o atalho muitas vezes pode levar para lugares sinistros. Isso faz lembrar o Mário Sérgio Cortella, né, o filósofo brasileiro, que ele fala que você tem que fazer o melhor que você fazer o melhor que você pode na condição que você tem. E no dia que você conseguir fazer, e no dia que você tiver condições melhores, aí faz melhor ainda, né? Então, essa evolução permanente, essa busca permanente de não desistir, de continuar a andar para a frente, mas sempre ouvindo e respeitando a sua própria história. E por isso é que é preciso muita conversa, muito diálogo, conseguimos conversar com quem nos ajuda a não ter medo de mostrar quem somos, porque isso faz com que nós consigamos construir a nossa marca de uma forma mais robusta também. Porque nós precisamos dessa
essa marca pessoal para depois ir para o mercado de trabalho, conseguir oportunidades para reconhecerem as nossas competências. Como é que se faz esta transição entre a marca pessoal e irmos para as empresas para conseguir conquistar oportunidades? Muito bom. O branding, né, já é algo muito mais antigo que o personal branding. Branding trabalha com enfoque na marca corporativa e marca não é logotipo, marca é todo esse conjunto de ativos intangíveis que se sente sobre um negócio, sobre um empreendimento, sobre a proposta de valor dele. E nós estamos num momento em que o personal branding, ele tem 20 e poucos anos no mercado, 26 para ser mais exatos, começou nos Estados Unidos em 97 com uma movimentação de Tom Peters falando para olharmos para as nossas marcas pessoais e carreiras como um negócio. E hoje nós já vemos alguns mercados mais fortes do que outros, mas é global esse movimento dessa associação e alinhamento entre marcas pessoais e marcas corporativas, porque um negócio é feito de pessoas. Então, há um interesse também, e é necessário que haja uma mentalidade, um interesse das empresas em terem marcas pessoais fortes, porque colaborador atrai colaborador, colaborador é ponto de contato para a venda de um produto, de um serviço, representa a marca, ele está numa venda, ele está num pós-venda, ele está num primeiro atendimento. Então, para entendermos de negócios, precisamos entender de pessoas. E essa força, que não é mais só da empresa ou do indivíduo, mas dos dois, ela é estratégica. Então, não se trata de uma competição, quem aparece mais, né? De repente, uma empresa tem um CEO, um executivo que tem uma grande projeção e uma grande audiência que o acompanha e tudo aquilo que ele fala e se movimenta tem muito peso reputacional para o negócio, de fato, mas a empresa ela se beneficia disso. Então, é um jogo de ganha-ganha. Sempre há relações de interesses e há um jogo de ganha-ganha, onde a empresa precisa entender o valor de ter profissionais com marcas pessoais fortes e bem posicionados e ao contrário também. Esse ponto é importante porque realmente uma empresa e uma pessoa e o mundo é uma troca de oportunidades, de necessidades mútuas, de acrescentarmos valor uns aos outros. E no mundo empresarial, a forma como o mundo e o mercado funciona tem a ver com esse sentido de nos tornarmos úteis e competentes para as oportunidades que nos são dadas. E por isso a empresa procura-nos porque eles estão a precisar de competências e eu, se tenho competências, tenho que responder às necessidades que a empresa tem. Portanto, eu tenho que ter uma preocupação de que eu preciso acrescentar valor para a empresa confiar em mim. Exato. E por isso eu não posso ir por uma entrevista de emprego com a lógica de que o que é que eu vou ganhar com a empresa? E o que você vai oferecer para ela? E o que você vai oferecer para ela? É aquilo que os americanos dizem agora, que é as entrevistas no estilo me, myself and I. Primeiro vou falar about me, depois eu vou falar about myself e depois vou falar about I. Ótimo. Isto faz com que depois o empresário fica: bom, meu amigo, eu vim aqui entrevistar você para ver como é que você vai servir o que eu preciso. E você foi falar como é que a empresa vai resolver os seus problemas, né? Exatamente. Exatamente. É muito bom isso que você falou, porque eu entendo que trabalhar a marca pessoal e esse posicionamento no mercado não se trata de trabalhar para conseguir um emprego, e sim para ampliar sua empregabilidade. É quando você está no negócio, você é disputado. Tem outras empresas já de olho em você. Porque você não se preocupa apenas quando você quer um emprego, quando você quer uma promoção, ou quando você... Mais uma vez, você está sendo interesseiro, né? Eu estou precisando, então vou dar o meu the best off aqui agora. E quais são meus direitos? Quanto é que você vai pagar para mim? Quanto é que você... Nossa, meu Deus, por aí. E depois você esquece, né? Ou seja, enquanto eu estou procurando emprego, eu publico todo dia nas redes sociais, no LinkedIn, me relaciono, saio para tomar cafezinho, fazer networking. Depois que eu conseguir, eu esqueço da minha rede, eu já não publico mais, eu já começo a entrar num processo de declínio. E com isso você deixa de ser atrativo e interessante. Por isso que é um processo contínuo de geração de valor. Ou seja, uma vez que você conquistou aquele seu objetivo,
Você tem outros novos objetivos, mas você precisa sempre perceber o que a gente fala, todos os stakeholders, todos os públicos de interesse envolvidos, né? Se você faz parte de uma organização, você tem os seus interesses, a organização tem os dela. Entenda ambos os interesses, como eles se alinham. Se você faz parte de um time, você precisa entender os interesses do seu líder. Se você é um líder, você precisa entender o interesse dos seus liderados. Essa mentalidade e habilidade do 360 faz com que você consiga se movimentar na sua rede, gerar valor para cima, para baixo, para os lados, enfim, em todo o processo, para que quando você precise, você não tenha que sair correndo atrás. Trabalhar personal branding, eu digo que é como você cultivar o seu jardim. Você cuida do jardim, as borboletas vêm. Você não precisa sair caçando borboleta, porque pode ser muito cansativo você sair por aí caçando o tempo todo e desgastante. Então, você precisa ter isso associado, né, aos seus valores, associado a uma estratégia de carreira, um entendimento de como você gera esse valor genuíno, real e percebido. E trabalha isso ao longo do tempo. Esse ponto é um ponto muito objetivo, muito específico das relações profissionais, mas que nós vemos muitos jovens, principalmente, levarem quase que um conceito de família para a empresa. E a empresa não é família. E nós vamos para aquele ambiente familiar a achar que a empresa tem que cuidar de nós no sentido... É quase que a prioridade tem que ser a parte afetiva, mas se eu não sou útil à empresa, a empresa não me quer. Não é? Essa é uma parte bem interessante, porque nós já vemos contratações de organizações tendo um profissional especificamente para cuidar da felicidade no ambiente de trabalho. Então, nós já vemos marcas se movimentando nesse sentido. Nessa lógica do marketing do Chief Happiness Officer, não é? Isso. É no sentido das pessoas estarem felizes e satisfeitas para poderem produzir aquilo que é a competência delas. Não é para uma felicidade sem uma utilidade para a empresa. Tem que ter uma missão de servir os interesses da empresa, como é lógico. Exato. Mais uma vez, os interesses é muito importante ter em mente. E assim, você falou sobre tratar a empresa como família, né? Há muitos profissionais buscando patrão. Ou seja, estão buscando uma paternidade dentro da organização. E com isso desenvolvem relações e relacionamentos que prejudicam, inclusive, a própria marca pessoal. Né? Expectativas, anseios e limites, muitas vezes, são, né, rompidos aí e que prejudica a marca pessoal. Porque quando você pensa e trabalha essa marca pessoal, não é só para o cargo ou função que você está ocupando. Inclusive, seu cargo, sua função, sua empresa não te define. Né? Não são títulos que aferem a nossa identidade. Ou menos assim não deveria ser, né? Então, o pensamento ele vai muito para além de cargo, posição hierárquica, a empresa, por mais forte e credível que seja a reputação da empresa que se trabalha, você um dia vai sair dela, vai ser desligado ou vai pedir demissão e vai para outra empresa. Então, como que você trabalha os seus resultados nesse contexto de uma maneira salutar, saudável, sem essa troca, essa confusão que você falou, né? Estou tornando a empresa a minha família, faço exigências ou tenho comportamentos ali que até fogem da etiqueta, fogem de uma conduta profissional e que vai afetar, mais uma vez, a marca pessoal. Até porque quando nós temos a nossa marca ou quando temos a nossa história, nós precisamos perceber que nós somos um elemento que vai encaixar dentro de uma empresa, que tem uma cultura organizacional, que tem uma história que levou à construção daquele percurso para recrutarem pessoas, que foram criando um clima dentro da empresa em que há valores, há crenças, e toda essa integração que já existia antes. Quando nós chegamos, nós é que temos que nos adaptar àquele mundo. Não é aquela ideia de que agora a empresa que tem que se adaptar a mim, senão eu não fico, não é? Parece que chegou a estrela ou chegou a última bolacha do pacote, não é? Isso, muitas vezes essa cultura se percebe em algumas startups, pessoal mais jovem, vamos assim dizer, ainda, né, estão com esse pensamento, e hoje várias pesquisas apontam, né, o índice de rotatividade, a galera que está chegando, vamos assim dizer, justamente querem experiências e querem rápidas promoções no ambiente de trabalho. Quando isso não acontece, se frustram rapidamente. Então, são outros comportamentos, outros mindsets que fazem, ok, se aqui eu não consigo, já vou para outro lugar. Eu vejo jovens que dizem, sabe, eu acho que me vou despedir. Por quê?
porque não me estou sentindo reconhecido. Eu, é? Mas você está há quanto tempo na Isso. empresa? Estou há 3 meses. Então você está há 3 meses na empresa. São este tipo de Exatamente. exemplos. Ou então, não me sinto valorizado. Eu, mas não se sente valorizado em que sentido? Eles tratam-me igual aos outros. Eu, mas você, no meio desses 50 que você está, o que é que você faz diferente de 49? Não é? Então eles, Exatamente. eu não faço nada de diferente. Então como é que você quer reconhecimento se vocês fazem igual a tudo o que os outros fazem? Você tem que dar Exatamente. mais litro, tem que fazer mais esforço, tem que haver diferenciação, tem que provar que consegue aguentar pressão, que aguenta sob stress, porque quando o mar está calmo, todos são bons marinheiros, não Exatamente. é? É preciso haver a tempestade para ver quem é que está a aguentar a pressão, a aguentar o stress, consegue pôr água na fervura quando há conflitos, Uhum. que consegue Isso. acalmar os conflitos no meio da rede de equipa. Estas características é quando nós estamos sob pressão que nós manifestamos. E se Isso. nós vamos agravar ou se vamos facilitar esse funcionamento, é essa marca que é genuína em nós, de conseguirmos ser, por exemplo, apaziguadores de conflitos, que pode Isso. ser que a direção me veja com essa capacidade para depois me promover para líder, por exemplo. Não é? Exatamente, você falou algo aqui, inclusive para esse, é comum, né? Nós já ouvimos muito falar sobre isso, que empresas podem contratar pelos hard skills, né, pelas competências Certo? técnicas, mas demitir pelas Uhum. comportamentais. Enfim, até para o próprio desenvolvimento de competências, ou seja, qual é a próxima competência, hard ou soft, whatever, que eu Certo? preciso desenvolver, que faz sentido e que vai me diferenciar no ambiente a qual eu faço parte. Então, eu preciso mapear, entender ambiente, entender a minha estratégia de carreira e investir naquele desenvolvimento. Isso que você falou tem muito a ver com o perfil dominante adaptado, né? Ou seja, nós temos um perfil dominante e sob pressão ele aparece. O perfil adaptado é aquele onde a gente está diariamente construindo as pontes, né? Estamos ali, Claro. ok, vem um momento de pressão, de confronto, algo que possa chocar até mesmo com os nossos valores. Nessa situação vem um perfil dominante para fora e que muitas vezes é Verdade. bem diferente do adaptado, né? Aliás, E neste esse é um dos... momento Sim, sim. fica a nossa marca pessoal também, né? Ou seja, então quer dizer, olha só olha o que ele fez naquela reunião. Agora eu sei quem ele é, por isso que vem esse tipo Cá de está. abordagem. Então O é lado muito importante genuíno a sim. aparecer, o lado genuíno a E aparecer, porque a pessoa conseguiu mostrar quem era num momento que não é flat, não é? Que não é quando está morno. Porque isso. nós todos sabemos estar socialmente quando não há pressão e à partida funcionamos. Mas muito do que são as nossas características, uma das coisas que, por exemplo, em termos da área da psicologia das organizações se faz, que é uma área que eu lido bastante também na consultoria de comportamento com as empresas, é que a melhor forma, ou uma das melhores formas de nós conseguirmos ver o caráter de alguém é dar-lhe poder. Porque essa pessoa com poder vai mostrar quem é. Não é? Poder e Porque quando vinho. nós somos... Exato, não é? Também. Porque quando somos submissos, à partida, quando estamos num cargo hierárquico mais submisso, à partida a pessoa vai funcionando. Mas é quando ela tem poder que revela o seu caráter. E o seu caráter pode ser um caráter dominante de um bom líder, em que inspira os outros, corrigindo-os nas falhas, mas não criticando a pessoa. Ou seja, eu comecei o seu valor permanente e eu vejo o seu relatório e este relatório está fraco temporariamente, porque eu sei que isto não corresponde ao seu valor, então eu e a Daniela estamos contra este relatório, porque este relatório não representa o seu valor. Então eu tenho o direito de criticar este relatório, porque eu sei que você sabe fazer melhor. E quando eu consigo separar a crítica temporária do valor permanente, eu torno-me um bom líder que consigo criar uma equipa honesta na comunicação. Quando Perfeito. eu critico a pessoa e ela personaliza, porque hoje em dia o mundo personaliza tudo, porque ninguém pode dizer nada, porque é tudo um vidro Sim. ofendido com tudo, não é? Sim. E aí é que nós temos que primeiro trabalhar de um ponto de vista
pessoal, com, por exemplo, sessões de psicologia da organização, psicologia clínica, um coaching clínico para a pessoa conseguir se autoanalisar e conhecer, para que perceba que quando alguém quer o melhor para nós, vai precisar criticar. Eu tenho que aceitar a crítica quando eu sei que alguém quer o meu melhor. E alguém que quer o melhor de mim, se não me critica, eu não vou evoluir. Então eu estou grato a todos aqueles que me criticaram, porque graças a eles eu consegui ser melhor do que aquilo que eu era. Portanto, esta aceitação da crítica é fundamental. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada. Certo? Não é algo de, ok, quem está falando, né? Por que está falando? Qual é a sua intenção? Um verdadeiro líder, diferente de um chefe, ele tem uma intenção de uma ampliação de performance, de um desenvolvimento, de uma superação. Entende, não só ele, entende o papel do time, do grupo. Então, um líder precisa ter uma marca pessoal forte, ele precisa saber para onde está indo. Ninguém segue quem não sabe para onde está indo. Vai cair todo mundo em algum precipício por aí. Então é muito importante esse líder ter uma marca pessoal forte e ter isso que diferencia um líder de um chefe, na verdade, aquele que manda, que é o autoritário e que só exige e que não entende o ser humano que está à sua frente, que é desenvolvível. Você vai ter que fazer isso. Desenvolvíveis. Você vai ter que fazer isso porque eu estou mandando, eu quero, você faz o que eu mando. Não funciona, não funciona. Hoje não tem mais como. Então, a mentalidade de gestão, a cultura corporativa, tudo isso precisa se entender as limitações, as crenças que estão aí. Muitas empresas ainda têm crenças com base em profissionais que se destacam. E com se destacar, nós não estamos falando de autopromoção ou de ser o pavão, né, como se chama, corporativo. Certo. Não. E sim fazer com que ele tenha uma liderança, e essa liderança muitas vezes ela é invisível, é uma liderança não hierárquica, ou seja, não é uma liderança de coordenação, gerência, diretoria, e sim alguém que tem influência no ambiente, nos negócios, na empresa, e que essa influência ela pode ser usada para o bem ou para o mal, ou seja, ela pode ser usada para influenciar o clima, a cultura, os resultados, ou para ser alguém tóxico no ambiente, assim como existem diversos líderes tóxicos e até trazem na sua marca pessoal comportamentos nocivos que afetam a ele, mas afetam o grupo que ele lidera e afetam a organização. E muitos profissionais, eles trocam de cadeira, ou seja, trocam de empresa, não é por questões salariais, porque me ofereceram 10% ou 20% a mais, e sim para fugir de lideranças tóxicas, de lideranças que já entendem que podem não agregar nessa jornada que o indivíduo está desenvolvendo. Tudo na vida são muito mais as pessoas que nos dão cabo do juízo do que as coisas. As coisas muitas vezes estão muito mais passivas, portanto nós mexemos-nos e movimentamos-nos na vida social, pessoal e profissional muito por causa da qualidade dos relacionamentos. E é por isso que nós temos que ser genuínos, porque quando eu sou genuíno, eu mostro quem sou. Eu tenho que ter a minha opinião, eu tenho que partilhar o meu ponto de vista. E quando nós conseguimos ter esse lado espontâneo, genuíno, honesto e transparente na relação com o outro, faz com que nós consigamos criar equipas que se conhecem e conseguem aglomerar-se para criar valor juntas. Porque se nós dizemos todos o mesmo no meio do grupo, eu não conheço ninguém. Porque se eu digo o mesmo que todos os 10 do meu grupo dizem, a Daniela pode-me substituir por qualquer um de nós, porque nós dizemos tudo igual. Então, nós nunca vamos ter marca pessoal quando há uma anulação individual da pessoa. Nós precisamos ter a voz própria e essa capacidade de mostrar quem somos. E temos que aceitar que vai haver sempre quem vai gostar e quem não vai gostar, não é? Isso, eu falo outra frase que eu uso muito, é mais do que ter um diferencial e fazer a diferença. Cada um possa fazer a diferença sendo quem é, tendo o que tem, no momento atual. Para que então, como você falou, né, venham os próximos momentos, venham as próximas fases, venham os próximos desafios. Certo. Mas o que você pode fazer hoje, agora, né, isso é muito importante. Isso vai definir se amanhã você vai estar ou não no jogo. E que jogo que você vai estar. E o seu valor aumenta sempre quando eu sei que fez o melhor que podia nas condições que tinha. Exatamente. Para terminarmos, porque o tempo voa, porque realmente a conversa foi fluida, não é?
Eh, a propósito do seu livro, eu sei que você tem andado a fazer várias apresentações pelo Brasil, em várias cidades, e vem também a Portugal. Quando é que você vem cá? Isso, permita-me aqui compartilhar então este livro aqui, o Personal Branding nas Empresas. Aqui, Uhum. aí. Esta publicação, eu recebi o convite de 2 italianos, na verdade, então ela é uma parceria internacional, integrando Europa e América, aonde em 2020 recebi o convite, em 2022, no final do ano, fiz o pré-lançamento, entrevistando o Luigi Centenário, que é coautor junto comigo na obra, e em agora março, abril e maio, estamos rodando aqui Brasil, né, o sul do Brasil, o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e agora em setembro estamos chegando em Portugal para a apresentação do livro também. Temos muitos alunos, amigos, clientes em Portugal, por toda Portugal, e estaremos falando sobre esse tema, que é uma realidade global, mas claro, o livro ele traz ferramentas, ele traz cases de sucesso, tanto da Europa quanto da América, para que qualquer profissional, seja um profissional liberal, seja o eu empresa, né? Como diz, estou eu no meu negócio, ou seja, uma Uhum. multinacional, possa entender os princípios, ferramentas e estratégias do branding pessoal, do personal branding, para impactar vidas, carreiras e negócios. Então, é uma proposta, é uma publicação inédita no mundo, porque ela trabalha o tema permeando todas as áreas de uma organização. Como que recursos humanos pode falar e usar o personal branding? Como que a alta direção pode fazê-lo? A área de vendas, a área de marketing, de serviços, enfim. Então, é uma habilidade, uma competência a ser desenvolvida e que pode ser utilizada e deve por todo e qualquer profissional para potencializar os seus resultados, para aumentar a sua empregabilidade, aumentar o seu valor. É aquele momento que o profissional vai chegar e vai pedir aumento, mas e aí vai dizer, e os seus resultados que justificam isso? Ou do outro lado é quando ele nem precisa pedir e a empresa ela já vem de encontro porque já percebeu o valor real desse indivíduo e de fato não quer perdê-lo para o mercado. Então é uma grande conversa, essa publicação é uma grande conversa entre marcas pessoais e marcas corporativas e que eu vou ter o prazer em setembro. Nós ainda estamos definindo data, mas a princípio devemos fazer a apresentação em Lisboa e Porto. Estaremos um tempo em Portugal circulando, nos conectando e reencontrando muitas pessoas queridas e espero reencontrá-lo também, encontrá-lo presencialmente. E quem nos acompanha nas redes poderá também saber das datas e local assim que nós tivermos definido, eu acredito que já nas próximas semanas. Para quem está a assistir e não conhecia o nosso trabalho, eu convido-vos a seguir o canal da Daniela Vieck e o meu. Esta live vai ficar disponível aqui no meu canal do Instagram e também vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Portanto, quem não segue, basta procurar o mesmo nome no YouTube, Derivandro no YouTube. Os comentários, é só ver aqui, se temos aqui algumas perguntas ou alguns comentários. Temos pessoas a dizer que, ok, gostou, com os símbolos e os smileys da nossa conversa. Perfeito, aqui o poder é uma excelente métrica para analisar o caráter da pessoa. Exato, diz aqui o Marcelo Marx. Depois temos aqui mais alguns smileys, ou seja, a conversa foi animada porque foram manifestando aqui os nossos smileyzinhos pela conversa. E, portanto, se esta live foi útil para algum de vocês ou alguém da vossa rede que possa querer ver esta live e que não teve a oportunidade de assistir, marquem nos comentários para que a pessoa possa ver. Foi um gosto, Daniela. Muito obrigado pela presença neste Livremente. O seu livro, estando aqui em Portugal e sabendo as datas, estou aqui no Porto, portanto vou ver se consigo estar disponível e certamente farei esse esforço, porque acho que realmente é um tema que é importante para as pessoas saberem como se colocar no mercado de trabalho, num mundo cada vez mais competitivo, e portanto que seja um grande sucesso de vendas e que consiga ser muito útil às pessoas, porque quanto mais nós nos tornamos úteis uns aos outros, temos um mundo sempre muito melhor. É verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada aqui pelo convite. Foi um prazer e uma honra quem nos acompanhou aqui ao vivo, a quem vai assistir depois aqui a gravação. Essa ponte lusófona, ela é incrível. É sempre um grande prazer contribuir e que todos possam se beneficiar aqui das partilhas e que possam seguir conectados conosco. Foi um grande prazer. Muito obrigada, Ivan.
E, entretanto, vou convidá-la também para estando cá para o meu livro, que também vai sair agora, Opa, daqui a 15 dias. maravilha! Não damos pelo que Excelente, fazemos. Portanto, um abraço excelente. estoico e até breve. Até breve. Tchau, tchau.